Olá pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo para vos ajudar a otimizar o vosso Android TV, quer seja uma pen, uma box ou uma televisão, e vai-se prender em duas partes essenciais, uma para melhorar a vossa RAM, ou seja, para melhorar as aplicações que estão carregadas ao mesmo tempo no vosso aparelho Android TV, e a outra vai ser para tentar otimizar o espaço livre que vocês têm no Android TV. Em relação à RAM, em princípio, em aparelhos que tenham pelo menos 2 GB de RAM, vocês não vão notar tanto, mas poderá fazer a diferença se vocês carregarem aplicações que são pesadas, especialmente aplicações de stream em que carregam alguma informação em memória, aí pode fazer a diferença. Em relação ao espaço, também a maior parte dos aparelhos só tem 8 GB, e desses 8 GB por norma só costumamos usar 4, 5 GB, porque o resto está ocupado com o sistema operativo e com as aplicações que vêm de base, e nesse ponto eu quero aqui ensinar-vos alguns truques de como é que vocês podem ganhar ali alguns megas. É claro que não vamos fazer aqui milagres, mas se vocês souberem destes truques, dependendo do aparelho que têm, às vezes podem remover alguns megas e ficarem com mais espaço para instalarem todas as aplicações. Vou fazer o processo, vocês só têm que seguir o mesmo e depois adaptarem, dependendo, claro, das aplicações que vocês veem do vosso lado e que veem que não precisam. Portanto, qual é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Vocês na vossa box vão aqui às definições, vão às preferências de dispositivo, ou acerca de, e aqui nesta parte que diz compilação vão carregar 7 vezes. No meu caso já está a dizer que não é necessário porque eu sou um programador, mas no vosso caso, se vocês nunca fizeram este processo, vai-vos aparecer uma indicação a dizer que se carregarem mais uma ou duas ou três vezes, vão ser programadores. Portanto, carregam, acho que são 7 vezes, até aparecer a dizer que já são programadores. Quando são programadores, vão voltar para trás e se navegarem no menu para baixo, vão ter aqui esta opção de programador. Eu aconselho a não mexerem em muita coisa aqui, porque depois podem desconfigurar algumas coisas, só mexerem mesmo no que eu vou falar e depois adaptarem conforme o que precisem. Nesta parte da opção de programador, vamos navegar para baixo e aqui onde tem a escala de animação de janela, escala de animação de transição e escala de duração de animação é o que nós vamos alterar. Isto são apenas animações que fazem com que a navegação seja mais bonita, mas podemos desativar para ter melhor performance. Eu por norma costumo desativar esta da janela, em que pomos animação desativada, costumo desativar a transição e só não costumo desativar esta escala de duração de animação, porque isto faz com que não pareça tão suave a navegação, apesar de ser mais rápido. Eu vou-vos mostrar a diferença que faz este último. Os outros dois não são tão fáceis de mostrar, mas este eu vou-vos mostrar a diferença. Vocês podem desativar os três, efetivamente, e agora se eu navegar aqui para trás, vamos voltar para trás, como podem ver, parece que estamos a saltar nos diferentes menus. Ou seja, é muito mais rápido, mas não é tão suave, porque isto é o que faz a animação. Portanto, se viermos aqui outra vez, preferências de dispositivos, vamos para baixo, opções de programador, vamos outra vez lá para baixo, e como podem ver, se eu ativar outra vez isto com uma vez, a duração da animação, se voltar outra vez para o menu, como podem ver, já é mais suave a navegação, mas não é tão rápida. Isto deixa a vosso critério, podem desativar os três, e eu só costumo desativar os dois primeiros, mas se desativarem os três, especialmente se tiverem um aparelho só com 1 GB de RAM, vão notar mais a diferença. Isto é mesmo para otimizar aqui, para tirarem algumas animações e as coisas ficam ligeiramente mais rápidas porque não estão a usar tanta memória RAM. E depois, outra coisa que também costuma fazer muita diferença é a quantidade de aplicações que vocês querem ter carregadas no vosso sistema, ou seja, quando entram no Netflix, saem no Netflix e entram no Amazon Prime, continuar com o Netflix aberto por trás. Como por norma, quando nós temos Android TV, só vamos utilizar uma aplicação de cada vez, eu acho que não faz muita diferença termos a aplicação carregada para ser ligeiramente mais rápido. Portanto, a melhor solução será tentarmos limitar os processos que estão carregados na memória e sempre que sairmos de uma aplicação matarmos esse processo para garantirmos que temos sempre poucas aplicações carregadas na RAM. Isto é sempre mais direcionado para quem só tem 1 GB de RAM. Com 10 GB de RAM se calhar não notam tanta diferença, mas também assim vão notar que a navegação é mais fluida quando estão nas aplicações, porque só tem, para todos os efeitos, uma aplicação carregada de cada vez e que em Android TV não faz tanta diferença para o que estamos a fazer, porque efetivamente só utilizamos uma aplicação de cada vez. Vamos navegar para baixo e podemos aqui nas aplicações ativar isto, não manter atividades, e assim ele vai destruir as atividades sempre que o utilizador sair. E podemos também alterar aqui o limite de processamento em segundo plano, em que em vez de termos limite padrão, por exemplo, podemos pôr no máximo 4 processos. E assim no máximo ele só vai ter 4 processos a correr por trás. Isto porque, por exemplo, às vezes podemos estar com uma aplicação de stream aberta e podemos ter a VPN ligada, e aí vocês vão ter que ver se precisam de ter tantos processos, ou até podem diminuir, podem, por exemplo, se não utilizam VPNs, podem colocar 100 processos em segundo plano e assim garantem que só a aplicação que estão a utilizar é que está carregada e quando saem também fecha e matam o processo. E depois podem ir diminuindo, podem logo começar 100 processos em segundo plano e se virem que não vos faz diferença para a utilização que vocês fazem,
podem manter desta forma. Assim garantidamente só vão ter mesmo uma aplicação carregada em memória e vão ter a memória toda livre para essa aplicação. Agora vamos aqui para a parte que está relacionada com o espaço que vocês têm. Portanto, vocês podem vir aqui às aplicações e vamos ver todas as aplicações. Depois, como vocês podem estar a ver, eu tenho aqui aplicações que fui eu que instalei, aplicações de sistema, em que a vantagem que têm neste caso, se vocês não utilizarem as aplicações, podem remover as atualizações e desativar a aplicação. Isso significa que se vocês tiverem as atualizações automáticas, essa aplicação, como está desativa, não vai tentar voltar a instalar. Porque por norma isto vem com as aplicações base, que costumam ocupar às vezes poucos capas ou poucos megas, e depois com as atualizações vão ocupando cada vez mais. Claro, dependendo da atualização, se for uma atualização muito grande, em vez de terem uma aplicação a ocupar, por exemplo, 40 capas ou 500 capas, depois passa a ter uma aplicação a ocupar 100 megas. E esse espaço pode-vos dar jeito para outras coisas. Eu, por exemplo, como utilizo esta box simplesmente para stream, não utilizo para jogar, não utilizo o Google Play Filmes, por exemplo, e o que é que costumo fazer? Como vocês podem estar a ver aqui, eu tenho neste momento 45 megas ocupados com o Google Play Filmes e 26 megas ocupados com o Google Play Jogos. Eu não utilizo estas duas aplicações, portanto o que é que eu costumo fazer? Desinstalar as atualizações e depois vamos voltar para trás, só para vocês verem. Como podem ver, ela passou de 47 megas para 11 megas, portanto já ganhei 30 megas. E agora faço desativar. E assim garantidamente esta aplicação fica desativa e não vai ter atualizações. Se por acaso vocês tiverem algum problema, é uma questão de irem aqui às aplicações desativas e voltam a ativar e ela depois volta a atualizar. Depois também posso vir aqui ao Google Play Jogos e posso fazer a mesma coisa, desinstalar atualizações e depois posso desativar. E passei também de 11 megas para 7 megas. Eu já fiz isto a estas duas aplicações. Por exemplo, a galeria também podem desativar se não utilizarem o vosso aparelho Android TV para ver fotografias. Pode ser uma aplicação que vocês podem desativar. A Google Play Store, claro que convém não mexerem. E depois, existe aqui outro detalhe que vocês podem vir. Por exemplo, eu tenho aqui o YouTube Music. Então eu posso desinstalar as atualizações. Ele ocupava-me 5 megas e como podem ver ele passou a ocupar 668 capas. E depois desativo. Depois voltamos para trás. É continuarem para baixo. Como podem ver, estão aqui as 3 aplicações que eu desativei. Podemos mostrar as aplicações de sistema e aí existem também algumas aplicações de sistema que podemos fazer exatamente o mesmo. Por exemplo, este agente de feedback do market. Podem desativar. Isto Android Accessibility Suite também podem desativar. Se por acaso tiverem sempre algum problema, é uma questão depois de irem a ativar. Mas isto são aplicações que eu costumo desativar e não costumam dar nenhum problema. Depois aqui o armazenamento de contactos também, desativar. Por exemplo, o armazenamento de calendário. E como sempre, eu estou a falar de aplicações que eu sei que para quem utiliza isto só para stream, não fazem diferença. Claro que se utilizarem isto para ver e-mails, se tiverem alguma aplicação de e-mail ou alguma coisa assim, ou utilizam os contactos, convém não desativarem isto. Por exemplo, o assistente de configuração podem desativar porque já configuraram. Isto são sempre tudo sugestões, mas estes são aquelas aplicações que por norma eu já desativei e já testei e nunca me deram problemas de utilizar. E depois existem aqui mais duas que estão mais abaixo, se não me engano. Por exemplo, Daydreams básico também costumo desativar. Dicionário do utilizador. Serviço de voz da Google, porque eu não utilizo aqui o serviço de voz. Portanto, neste caso até posso desinstalar as atualizações. E como podem ver, eu estou sempre aqui a recuperar espaço, especialmente quando desinstalo atualizações e desativo a aplicação. Aqui o pano de fundo também, desativar, desinstalar atualizações, desativar. Depois também podemos desativar isto, a sincronização de contactos. Sincronização de calendário da Google e basicamente são estas as aplicações que eu costumo desativar. Assim garantidamente nestas aplicações vocês não vão ter atualizações. Se nós formos ver aqui, como podem ver, são estas aplicações que eu desativei: o agente de feedback, Android Accessibility Suite, armazenamento de contactos, armazenamento de calendário, assistente de configuração, Daydreams básico, dicionário, Google Play Filmes, Google Play Jogos, pano de fundo, serviço de voz, YouTube Music, sincronização de contactos e sincronização de calendário. E como podem ver, eu com isto consegui recuperar aqui alguns megas que me podem ser essenciais para utilizar com outras aplicações. O tutorial que eu tinha para vocês é este. É esta questão de vocês irem às aplicações que não utilizam e tentarem desinstalar as atualizações e desativar a aplicação para garantirem que ela não voltar a ter atualizações. Existem ali algumas aplicações de sistema que vocês podem desativar
para tentar garantir que não vão ser carregadas em memória, e depois temos aquela parte que eu mostrei na opção de programador, em que podemos desativar algumas animações, desativar processos em segundo plano e garantir que sempre que saímos de uma aplicação ela é fechada e não fica em memória. Isto serão as dicas que eu dou para vocês tentarem otimizar o vosso aparelho Android TV, mesmo mais direcionado para stream, para aplicações de stream, Netflix, HBO e por aí adiante, e garantirem que têm a melhor experiência possível e que o sistema é rápido e fluido e não vão ter nenhum problema. E como eu estava a dizer, claro que quem tem aparelhos só, por exemplo, com 1 GB de RAM vai notar que estas melhorias fazem a diferença. Se calhar quem tem aparelhos com 2 GB de RAM pode não fazer tanta diferença. Mesmo assim podem sempre experimentar, se precisarem é só reverter, é fazer o inverso do que eu mostrei e voltam a ter o vosso aparelho como estava. Também em qualquer situação podem sempre fazer um factory reset, limpam tudo e assim voltam a ter uma instalação de novo como estava de origem. Portanto, pessoal, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se não perceberam alguma coisa no tutorial, é uma questão de deixarem nos comentários, eu depois posso tentar ajudar, mas eu acho que seguindo isto, e se tiverem um aparelho com Android TV, será mais ou menos idêntico para toda a gente. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades, e vemos no próximo vídeo.